falaremos sobre o fim ou não da jornada 6 por 1. O assunto da semana e dos últimos dias é o fim da jornada 6 por 1. Porém, vale esclarecer alguns pontos para que o trabalhador e também as empresas fiquem por dentro do que se trata toda essa movimentação e discussão com a sociedade que vem tomando aí grande espaço na mídia, na TV, nos jornais e nas redes sociais. O primeiro ponto, quando a gente fala do fim da jornada 6 por 1, é que toda essa discussão começou, na verdade, em razão de um projeto de emenda à Constituição Federal. E quando nós falamos de um projeto de lei ou mesmo de um projeto de emenda à Constituição, não é uma lei já vigente efetivamente. Então, projeto de lei, projeto de emenda não é lei propriamente dita. Portanto, muita cautela com tudo que estamos vendo, lendo e ouvindo nas mídias sobre esse tão importante e impactante tema. Por enquanto, nós não temos nenhuma mudança concreta, efetiva, acabando com a jornada 6 por 1. O que nós temos é somente uma discussão e especulações sobre o tema que foram iniciadas em razão da proposta de emenda constitucional apresentada pela deputada federal Érica Hilton, do PSOL São Paulo, propondo a redução de jornada de trabalho legal no Brasil para 36 horas por semana. Ou seja, ao invés do trabalhador trabalhar 6 dias e descansar 1, a proposta seria para trabalhar 4 dias e descansar 3. Então, da leitura da proposta da emenda constitucional, nós não temos diretamente a menção sobre escala 6 por 1, e sim toda uma discussão sobre redução da jornada de trabalho semanal. Vale primeiro destacar que a Constituição Federal antigamente já previa 48 horas semanais de trabalho. Depois, com a Constituição de 88, se reduziu para 44 horas semanais, o que é vigente até hoje. E muitas categorias profissionais já conquistaram, através das convenções ou acordos coletivos, uma jornada semanal reduzida de 44 horas para 40 horas semanais. A nossa CLT estabelece que os empregados não podem trabalhar mais de 8 horas por dia ou 44 horas por semana, conforme também previsto na Constituição Federal, com possibilidade de 2 horas extras por dia mediante acordo trabalhista. A escala de trabalho, ou seja, como que essa jornada semanal será dividida por dia de trabalho, ela não está estipulada expressamente na legislação, mas as empresas realizam acordos, realizam muitas vezes acordo coletivo ou convenção coletiva, dando essa tratativa da distribuição dessas horas, muitas vezes trabalhando de segunda a sábado, outras vezes trabalhando de segunda a sexta, com a compensação das 4 horas do sábado no decorrer da semana,
ou até mesmo fazendo uma jornada de 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado. As empresas, na verdade, hoje elas podem definir a escala como desejarem. A escala mais comum é a escala 5 por 2, de 5 dias trabalhados com 2 dias de folga. Mas setores específicos, como é o caso principalmente do comércio, a escala mais comum é a escala 6 por 1, ou seja, com 6 dias de trabalho para uma folga semanal, tendo também o descanso semanal remunerado. Há dois tipos de escalas mais comuns quando a gente fala de escala 6 por 1. Então, ou você tem a situação em que se trabalha 7 horas e 20 minutos por dia, ou ainda que se trabalhe 8 horas diárias com alguns dias mais curtos para se compensar essa jornada e essa carga horária semanal. Com todo esse crescimento do debate, nós verificamos que a redução da jornada é um tema de abrangência global e, consequentemente, cabe à sociedade e também ao nosso Congresso provocar essas discussões, uma vez que esse tipo de mudança trará bastante impactos. Mas não podemos deixar de considerar que existe todo um processo burocrático, formal, para que essa mudança tão impactante realmente aconteça, uma vez que é bastante rigoroso qualquer processo para se alterar a Constituição Federal. Na prática, teremos inúmeros setores a favor dessa alteração, outros setores contra essa redução da jornada para 36 horas semanais, e a cada setor, a cada tipo de empresa, ramo, segmento, deve ser feita uma análise dos prós e dos contras, como toda situação na nossa vida, para então se identificar quais seriam os impactos efetivos de uma mudança dessa natureza. A proposta, ela ainda não tem assinaturas suficientes para começar a tramitar. Ela visa, como falamos, alterar um trecho da Constituição que limita a duração do dia trabalhado em até 8 horas diárias, com a jornada semanal limitada em 44 horas. Na prática, então, visa o quê? Que a duração normal do trabalho não seja superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho, então, de 4 dias por semana. Todo esse processo para se alterar a Constituição vai ser bastante formal, rigoroso, precisa de quórum mínimo, de aprovações. E se nós analisarmos hoje a atual redação dessa proposta, a gente já se identifica com a necessidade de ajustes, pois se eu considerar 8 horas diárias, 4 dias na semana, não daria uma carga horária de 36 horas semanais. Então, o que já nos sinaliza que esse projeto, que essa proposta vai ter de sofrer ajustes na sua redação. Então, vai aí demandar certa discussão, certo ajuste, para que se chegue, então, num meio termo. Logo, essa discussão só está começando e ainda temos muitas etapas a serem enfrentadas. O tema, com certeza, ainda vai gerar muitos debates e um projeto de emenda constitucional é complexo. Ainda mais se gerar impactos econômicos, financeiros, como é o caso dessa proposta.
Em alguns países, essa discussão já teve êxito e muitos alertaram e reforçaram muito que não adianta ter uma carga horária extensa se a hora efetivamente produtiva for baixa. Então, muitas empresas que adotaram esse modelo mais flexível identificaram que as horas passaram a ser mais produtivas. Porém, cada segmento tem as suas peculiaridades. A nós, por enquanto, só cabe acompanhar a evolução do assunto.